Fala, galerinha, tudo beleza com vocês? Bora fazer nosso estudo aí, falar desse dia que foi hoje? Foi um dia muito legal aqui na B3, né? Deu para fazer mais um dia de resultado bom. Mas hoje nós tivemos alguns perrengues com o Nasdaq lá na Bullenox. E eu vou contar para vocês daqui a pouquinho. Se você já não viu o acontecimento lá no meu grupo do Telegram. Então, inclusive, se você não está inscrito, já aproveita, se inscreve aí. Esse grupinho aqui, ó, onde a gente tem lá o nosso grupo, que a gente tem sobre assuntos gerais, fala sobre mesas proprietárias. E tem aqui, ó, uma seção só de cupons e de desconto das mesas. Inclusive, está tudo atualizado. Bullenox com cupom de 90%, Vida de Trader 90%. A Euroinvest abriu a nova vagas aí para o Europass, né? Que é o que você pagar e já ir direto para mesas sem teste, com 25% de desconto. Promoções da Apex, inclusive a ativação de $85 prorrogada até dia 30 de setembro. Então agora é mais do que nunca a hora de aproveitar. Todas as ativações de conta PA, $85 até dia 30/9. Então é a hora de comprar teste e fazer. Eu vou aproveitar para pegar mais uma conta, né? Se der tempo, vou pegar duas, porque eu vou aprovar uma, depois aprovar outra. Então já quero ver se eu pego uma semana que vem para aprovar e ver se dá tempo de pegar mais uma outra. E assim a gente vai subindo e crescendo as continhas, né, galera? E a Hantec também hoje lançou uma promoção para quem quer operar Forex. 20% de desconto em todos os planos, com o cupom SEPT20, tá? Então aí tem mais uma possibilidade aí, se você quer operar Forex e não quer ainda adentrar para a mesa de futuros americanos, né? Então, isso aí é o que a gente tem, tá lá no nosso grupo, todos os links e cupons, e também aqui na descrição do vídeo, beleza? Bora falar do índice, então. Hoje o índice ele abriu já nessa região de liquidez, só que ele não chegou nem a fazer sweep, né? Do jeito que ele abriu, ele desceu, não dando oportunidade. Dessa vez, aí o que aconteceu, né? Hoje eu acabei fazendo duas operações, né? Deixa eu colocar aqui nos 5 minutos, que foi a operação de compra, que ele chegou nessa região aqui, né? Teve entrada de volume, eu entrei comprado, e aí, quando ele ameaçou voltar, eu zerei aqui, deu 200 pontos 200 e poucos pontos, essa compra, né? Foi mais ou menos isso, eu entrei na metade aqui, saí aqui, 200 e pouquinhos pontos. Depois eu virei. Acabei pegando daqui de novo. Virei a mão e aí fui até o fundo. Que aí a minha meta era justamente passar desse fundo aqui. Só que eu acabei saindo aqui, tá? No teste do fundo, na verdade. Quando ele reagiu ali, eu acabei saindo. Deu mais 320 pontos. Então, na soma, deu o fechamento aí dos 500 e poucos pontos do dia. Um dia relativamente bom, ou seja, 2 dias já batendo meta, né? Compensando a semana passada, que foi uma semana bem ruim para nós aí no índice, tá? Vamos lá falar do que a gente tem agora, né? Vamos atualizar o gráfico aqui. Nós temos agora o preço fazendo uma queda aqui, né? Vocês percebam que ele está num movimento de descida, digamos assim. Ó. Então, o que a gente tem que ficar esperto? Com essas regiões de liquidez, tá? Hoje aí nós tivemos na parte da tarde a violação desse fundo aqui, e aqui para baixo, galera, é onde a gente tem aquele gap, tá? Então, assim, muita atenção em relação a isso. Ó, o preço, a gente tem essa liquidez aqui, e agora ele está retornando, tá?
a gente tem agora esse ponto como sendo ponto de referência. Então, toda e qualquer decisão que a gente vá pensar em fazer agora, a gente vai tentar levar em conta isso daqui do 15 minutos, tá? E aí, dentro dos 5, a gente vai ver o que ele tem de possibilidades. E aí, tá vendo? Ó, quando a gente traz para a nossa realidade, a gente tem o que aqui? Ó? Nós temos a Golden Zone sendo naquele reteste desse fundo aqui, tá? Então, aqui seria o ponto para a gente tentar ver se ele for em alguma possibilidade de continuidade. Não é aquela história que eu falei, a mesma coisa que eu falei hoje cedo, né? Que eu tinha falado para ficar atento nessa região aqui, lá no grupo dos alunos. A galera ficou atenta, eu mesmo fiz a compra, só que a questão é essa, fez a compra, ele esticou, você protege, né? Por quê? Porque eu ainda tenho regiões aqui. E uma coisa que a gente não pode deixar de levar em conta é que aqui, ó, nós estamos numa consolidação. Então, consolidação, ele vai testar os limites do gráfico. E aqui, quais são os limites do gráfico? Aqui embaixo, né? Aqui embaixo. Então, aqui era uma compra de risco, né? E aí, sim, nós tínhamos que tomar decisões. Agora, a volta é uma volta que, assim, não adianta. Você pode arriscar fazer uma compra aqui, ó, que você tem... isso aqui é uma coisa que eu falo muito para a galera. Se você tem que prestar atenção numa coisa, são essas inversões de polaridade, né? Você fez um fundo. Não, o preço travou aqui, deixou um desequilíbrio no preço, né? E olha só, o desequilíbrio veio, o preço foi respeitado e subiu. Foi um trade bom? Nem medi para falar a verdade para vocês, mas pagou seus 500 aí, ó. Então, tudo isso que vocês têm que levar em consideração, galera, na hora de tomar decisão, tá? E aí, assim, o que a gente vai pensar para amanhã? Quando a gente tira o zoom do gráfico, a gente vê que, além do preço estar em queda nessa parte pequena, eu ainda tenho uma região de queda no time frame maior, né? Então, eu tenho ainda aqui, ó, uma queda. Porém, o que vocês têm que tomar cuidado com a possibilidade de reversão, porque agora eu tenho uma região de liquidez aqui e um topinho triplo, e eu tenho dinheiro aqui em cima, tá? Então, por isso que eu falo, tem que tomar cuidado aqui, ele tem que mostrar isso, porque mesmo que ele faça isso aqui, ele ainda está em tendência de baixa, porque o range principal é esse cara aqui, tá? Então, quando a gente fala em tendência de baixa, onde é o melhor ponto que a gente tem agora para vender? Aqui, que coincide exatamente com o terceiro toque nessa linha de resistência aqui do canal, tá? Então, assim, Emerson, mas você quer Smart Money, não é Price Action. Sim, mas minha base é Price Action. Uma coisa que eu sempre falo para a galera é: esses pontos são pontos de extrema liquidez, porque todo mundo está enxergando para eles. Então, assim, ó, não tem como você não marcar, né, uma linha de tendência, um canal, não para você operar canal, mas para você entender o seguinte: eu tenho um canal aqui, né, eu tenho esse canal aqui traçado. Aonde é a minha zona de oferta? Minha zona de oferta é aqui. Opa, coincide com o canal. Então, o que eu vou esperar aqui? Vai chegar aqui, vai bater no canal, eu vou vender, que nem todo mundo faz? É claro que não. Porque quando ele bate no canal, o que ele pode fazer? Fazer o sweep, pegar a liquidez e depois descer. A gente usa a ferramenta do Price Action para aplicar a nossa técnica do Smart Money. É isso aí que vocês aprendem no treinamento, galera. É isso aí que eu ensino e é isso que eu sempre falo para vocês. Prestem atenção nos movimentos que o gráfico nos dá.
né? Não adianta falar, o price... Não, vocês têm que prestar atenção, porque os movimentos, eles são todos confluentes, tá? Então, assim, tudo é... Inclusive, por que eu falo isso? Ó? Olha só. É que eu marquei essa LTBzinha aqui, que é o canalzinho menor aqui de dentro, né? E o que pode acontecer aqui? Vamos combinar que todo mundo está enxergando isso aqui, tá? O que acontece quando o preço chega aqui? Chega aqui, 1, 2, terceiro toque. Todo mundo sai vendendo. Aí o preço faz isso aqui, ó. E é o que empurra o preço para cima. Por isso que é bom marcar, porque essas zonas de liquidez aqui, ó, a de meio de caminho, que é o canal do meio, né? Todo canal tem a linha do meio, é onde dá liquidez para ir até a outra extremidade. Então, a liquidez dessa LTB aqui é o que pode acionar a compra até lá em cima. Então, fiquem espertos quanto a essas movimentações, tá? E é isso que a gente tem aí, ó. Eu tenho ainda esse order block aqui que a gente deixa marcado e o nosso Fair Value Gap lá de cima que continua sem ser mitigado. Então, tá vendo? Ó? Eu tenho um order block atrás de 3 topos, né? 2 topos, vamos dizer assim. Então, se eu quero pensar por alguma coisa, o dinheiro está onde? Está aqui atrás. E o que acontece aqui? Pode acontecer isso aqui. Pega o dinheiro, os stops de todo mundo que está vendendo na LTB e aciona depois a venda. Tá? Então, esse é o conceito do Smart Money quando você usa essas outras técnicas para identificar o que é que o preço está te mostrando. Certo? Bora falar da doleta? O dólar hoje é mesma coisa, né? Que o índice ele passou travado dentro dessa região aqui. O que vocês têm que estar atentos aqui agora no dólar? Ó? Ele tinha deixado essa liquidez interna e o preço voltou aqui na região desse order block, tá? É um order block mais ou menos, tá, galera? Porque ele não renovou o topo, tá? Então, teoricamente, não é um order block dos mais fortes. Porque justamente ele fez o sweep aqui, ó. Tá vendo que eu tinha 2 topos aqui e esse paviozinho aqui fez o sweep. Então, existe uma grande chance desse preço vir testar aqui embaixo, tá? Fiquem atentos a isso. O que eu diria para vocês? Fiquem espertos nessas 2 regiões aqui, tá? Não para o preço chegar aqui e comprar, tá? Mas como alvos, né? Aqui nós temos 2 alvos interessantes aqui. Na verdade, 3, né? Porque eu tenho um outro order blockzinho aqui embaixo, ó, atrás do topo. Então, percebam que a gente tem alvo para baixo no dólar e ele falhou topo. Aqui você tem um risco. Agora, a partir do momento que ele perde essa região aqui, ó, aí você pode ter a tua confirmação de entrada. Aí vai ser aqui, ou tem esse imbalance aqui, ó. Então, tudo vai depender da onde o preço vai se movimentar, porque pode acontecer dele abrir aqui para cima e nós temos essa região aqui validada. E aí é questão de um risco para buscar pelo menos até essa região aqui. Então, é isso que a gente tem que enxergar, né? Só tem que tomar cuidado para não entrar na frente do bagulho, né? E se perder aí no meio do caminho, tá? Fora isso, se ele seguir para o alto, ele vai testar a região lá de cima que a gente já tinha marcado desde o estudo de ontem, né? Esse Fair Value Gap, que ainda falta coisa para mitigar lá. Certo, galerinha? Bora falar do Nasdaq hoje. O Nasdaq hoje judiou, né? Quem você viu lá, acabei estourando a conta de teste, ou seja, eu estava gravando os vídeos para nosso treinamento, né? Eu já fiz uma aprovação de conta, tá lá o vídeo gravado, eu tava fazendo a segunda da Bulenox, já tava aí com praticamente $1.000 dentro, e hoje teve um problema de conexão,
na Rithmic. E aí o que aconteceu? Eu normalmente no teste opero com 5 contratos. E aí quando o preço fez esse movimento aqui, ó, quando ele voltou aqui, eu comprei nesse cara aqui. Deixa eu limpar aqui. Eu comprei nesse carinha aqui. Só que o que aconteceu? Quando eu executei a ordem a Mercado Ninja, não aconteceu nada, a ordem não entrou. E aí que estranho, puf, executei de novo e não entrou. Aí eu falei, opa, tem coisa errada. As 2 vezes que eu executei a ordem não foi. E ficou em branco. Aí eu fiz um teste na Tradovate, na minha conta PA, com um contratinho só. Executei uma ordem, executou normal. Eu falei, deve ter sido alguma falha. E beleza, zerei a ordem, fechei o Ninja, abri de novo e não conectava a Tradovate. Não havia meio de conectar nem o Rithmic, porque quando não conecta a Tradovate, não conecta a Bulenox, né? E eu tentei ir no RTrader para ver se tinha alguma posição aberta. E ele também não conectava, ou seja, a Rithmic estava fora do ar. E aí o que aconteceu? Era mais ou menos um meio de meio não, porque eu fui levar meu filho na escola, na volta eu tentei conectar e conectou. E aí quando eu conectei na volta, a minha conta estava estourada. Porque aqui ele executou as 2 ordens, 10 contratos. E aí essa subida e essa descida aqui me pegou no drawdown, deu $2.000 de prejuízo. Ou seja, eu estava 1.000 para frente, né? Ele andou 2.000, voltou, e essa descida aqui, andou 2.000 não, ele andou mais, porque quando ele voltou ele me estopou com 2.000, então ele deve ter andado aí os seus $2.500, ou seja, eu cheguei a bater a meta da mesa e ele voltou e me estopou no drawdown, deu $2.000, eu postei a foto ali no grupo. O que acontece? Agora eu tô com o chamado aberto na Bulenox. Falo para vocês, eu demorei para cair a ficha, mas eu sempre falo, a questão não é Bulenox, tá? É uma mesa que ela não se compara à Apex em relação de atendimento, porque ela é muito simples, ela é muito arcaica, não tem nada automatizado como tem na Apex. Só que a gente já começa a ver a diferença. Porque na Apex, quando aconteceu o problema de travamento com a Rithmic, ninguém precisou fazer nada. No final do dia, a Apex informava que tiveram problemas com a plataforma e ignoravam aquele dia e resetavam a conta da galera. Eu abri chamado, era 1h30 da tarde, a hora que eu cheguei em casa, né, que eu vi que tinha estourado a minha conta, eu abri um chamado para eles e já são 18h30 da noite e ninguém me respondeu. E aí é que eu falo para vocês, não adianta vocês não adianta vocês ficarem falando, tal mês é confiável, tal mês é não sei o quê, essa mania que brasileiro tem de perguntar se mês é confiável. E é o que eu falo para todo mundo. Parem com essa ideia besta. Confiável todas as mesas são, porque todas elas têm o seu processo e vão te pagar. O que você tem que entender é qual a mesa que te atende. Para mim, a Bulenox já não serve mais. Por que ela não serve mais? Por conta disso. Deu um travamento da plataforma, abri chamado, já tem 6 horas que meu chamado está aberto e não me deram satisfação. Enquanto a Apex te atende na hora. Quem abre um ticket na Apex, não é meia hora, o ticket está respondendo. Seja para dar um feedback positivo ou negativo, mas nem para eles pegarem e falarem assim, olha, tivemos um problema, vamos resetar a conta. Olha, eu não tenho nada a ver com isso, isso aí foi problema do teu computador, eu não vou resetar a conta. Nem retorno dão, tá? Então, assim, enfiem uma coisa na cabeça de vocês. Cuidem o barato, que o barato às vezes sai caro. A mesa vai pagar? Não sei, era o teste que eu estou fazendo para ver se eu ia ter uma conta PA lá neles. Eu vou esperar eles responderem para ver o que eles vão dizer. Mas já vou dizer uma coisa para vocês, eu já não gostei. Já é a segunda coisa que eu já não gosto, né? A primeira é em relação à conta PA para você poder efetuar saque.
A regra dela é diferente da Apex e você tem que fazer mais dinheiro, mas isso é assunto para um outro vídeo, né? Que eu já não gostei. Tem que fazer mais dinheiro para você poder sacar. Mas esse é o que eu falo de atendimento. A gente não quer saber só se a mesa paga bem. A Bulenox paga. Eu tenho relatos, todo mundo recebe direitinho quem está em conta PA. Eles pagam direitinho, porque se a mesa de futuros americana ela não pagar, ela não vai ter a licença da CME, porque ela não pode faltar com o compromisso dela. Agora, e o atendimento que ela te dá? Eu caí fora da Rithmic lá na Apex por conta dos problemas. Tem 2 contas da Rithmic lá que estão em stand-by. Eu não tinha operado mais depois daqueles problemas na Rithmic. E vão continuar em stand-by. Eu tô com as minhas contas da Tradovate, só operando e nenhuma dá problema, né? Tô com 3 contas da Tradovate. Toda hora eu opero uma sem problema nenhum. Agora eu vou partir para o COP. Mas eu quero pegar mais uma agora com essa promoção. Mas é isso que eu falo para vocês. Corram dessas coisas barato, que barato sai caro. Adianta muito você ter 90% de desconto numa mesa, que a hora que você tem um problema ela não te resolve? Não é muito melhor você ter 80% que vai dar... Isso aí não dá $10, galera. Ninguém vai ficar pobre por causa de 80% ou 90% de desconto, tá? Então pensem a respeito. Essa lição que deu aqui em mim fica para servir para vocês, para não caírem nessas ciladas que tá na moda mesa. Todo mundo procura o baratinho. Só que aí hoje teve mais gente que teve problema com conta. Teve um outro inscrito aqui do Telegram, o Jackson, que ele perdeu 2 contas por causa desses travamentos hoje. Então, cuidem onde vocês vão colocar o dinheiro de vocês. Faz 1 ano que eu tô com a Apex. Faz 1 ano que todo mês eles pagam direitinho. Não falha nunca, tá? Então pensem bem a respeito, beleza? Depois desse desabafo, vamos falar do Nasdaq aqui. Que aí depois eu não tive nem coragem de operar minha conta PA. Depois dessa papagaiada que aconteceu. Mas vamos lá. E por que eu tinha comprado ali? Né? Só para vocês entenderem. Porque quando a gente teve aqui o mercado asiático e o mercado de Londres, a abertura de Nova York fez o sweep aqui embaixo, bem na região de liquidez. E depois, deixa eu só aumentar aqui para vocês entenderem, né? Ele fez o sweep na abertura de Nova York e depois ele quebrou a estrutura e voltou. Por isso que eu comprei aqui. E essa comprinha até esse topo aqui ia pagar o teste da mesa. Esse é o problema. É isso que deixa a gente com raiva, né? Claro, não ia pagar porque com 5 contratos eu ia estar fazendo ali mais meus 700, 800 dólares, 600 dólares dava essa subida aí. Não, um pouco mais. Dava mais média de $1.000, né? Que aqui tá no 15 minutos, por isso tá pequeno. Mas aí vocês veem. Acabei me ferrando porque foi com a mão dobrada por causa da falha da plataforma. Mas então o que aconteceu? Depois o preço ainda deu outra oportunidade de compra aqui, né? Mas aqui já era parte da tarde, 1h da tarde. Foi quando eu cheguei em casa e estava tentando resolver o problema. Porque aí ele pegou a liquidez aqui em cima e depois buscou essa liquidez aqui para ir para o alvo, né? E aí ele chegou no próximo alvo que a gente tinha marcado, tá vendo? Ó? Ele chegou exatamente no outro. E vocês entendem por que que... E olha aqui, ó, deixa eu só tirar aqui. Esse Fair Value Gap aqui é do 60, tá? Bota no 15, vamos trabalha com o Fair Value Gap. Olha só, se vocês trabalharem com FVG do 15, Order Block do 15, podem ter certeza de uma coisa, tá? Vocês vão se dar bem. Olha aqui, ó. Isso aqui era um Fair Value Gap do 60, mas você pode marcar que era uma zona de oferta do 15, tá vendo? Tem um candlezinho aqui, ó, branco. Então eu tinha um base drop aqui e eu tinha esse outro Fair Value Gap. Quer ver o que aconteceu aqui? Olha só. Foi exatamente onde o preço foi. Na madrugada, ó. Deu a venda, inclusive, tá? Quer ver, ó? Essa vendinha aqui, ó, para quem pegou a venda na madrugada, aqui, ó, chegou a pagar 400 ticks, né? Com
2 contratinhos era 430 dólares, né? Só que aí a gente sabe que o preço está subindo e contra o Nasdaq a gente não vai, e a gente subiu, né? Agora ele tem os outros alvos aqui de cima, tá? O que eu tenho aqui agora? Ó? Eu tenho essa região aqui, tá? Como sendo uma outra região importante, ok? Então, prestem muita atenção. Não sei se é um fio de cabelo ou um mosquitinho que estava passando por aqui. Prestem atenção agora nessa movimentação do preço, tá, galera? Que aqui, ó, eu acabei esquecendo até de limpar as regiões aqui de trás. Só fazer uma limpa aqui. Tá? Por quê? Porque agora ele chegou num outro alvo. Eu tenho aqui, deixa eu só tirar isso aqui. Eu tenho aqui esse order block, tá? Que é uma região que a gente vai ter que estar atento para amanhã, tá? Que hoje na madrugada não vai acontecer nada, ok? Então eu tenho que estar atento aqui para a madrugada, para ver se o preço vai fazer uma retração aqui para ir buscar o próximo alvo, tá? Ele está indo para cima, então não adianta olhar contra, tá? E se ele perder esse aqui, aí assim, ó, se ele perder aqui, aí sim nós temos o pullback, mas ele tem que perder esse fundo aqui, tá? Então fiquem atentos aqui nessa movimentação do Nasdaq em relação ao range. É esse range aqui que a gente vai trabalhar, tá? Essa parte aqui de baixo e a gente vai buscar por compras aqui para chegar até aqui. Se ele passar direto daqui, a gente busca por vendas para chegar até lá embaixo. É simples assim, certo? Bora falar do euro. Olha lá, olha o euro. O eurozinho, hein? Ó, ele ficou nessa trava aqui, né? Aí o que aconteceu aqui? Depois que ele pegou essa consolidação aqui, ó, vocês veem que ele ficou travado, galera. E assim, por isso que eu falo, tem que tomar cuidado, porque vocês têm que entender muito o Smart Money para olhar o micro, tá? Porque olha só, a virada aconteceu aqui, ó. E isso que vocês têm que estar atentos. Porque assim, ó, ele veio, fez um falso pivô e não rompeu. Voltou. Tá ameaçando romper, desceu com tudo, meu, aqui é o ponto que você vai arriscar uma compra. Você não vai vender aqui. Por que você não vai vender aqui? Porque o alvo está aqui, ó, você está muito perto do alvo, então existe uma grande probabilidade dele testar outra zona. Tá? Então, isso que vocês têm que estar atento. No euro, ele faz muito esse tipo de movimento. Tá? Então, fiquem atentos em relação a isso. Olha só, o que a gente está olhando aqui agora? Para essa região, ok? No gráfico de 60 minutos, é o pronto que eu tenho para tomada de decisão, tá? É justamente ali que vocês vão pensar numa possível reação do preço. O que eu falo para ficar esperto? Choque, tá? Para uma possível volta para cima. Então, fiquem ligados nessa movimentação, porque se ele segurar aqui, voltar, aí ele tende a ir buscar as outras regiões aqui de cima, beleza? Então, cuidado que a movimentação no euro pode ser essa daí, ok? Ó, ele ainda está na baixa, tá? Ó, aí ele ainda está na baixa. Só que agora ele fez o quê? Fez um choque aqui, que seria a volta até a região de demanda, para ver se ele vai continuar de novo, sair até fora da tela a linha, ou se ele vai ir para cima, né? Mas vocês têm que medir onde estão os alvos, beleza? E para a gente finalizar aqui, o ouro arrebentou máxima histórica, né? Eu avisei ontem, cuidado com venda aqui, porque se ele vir, vai vir para arrebentar. E ele veio e arrebentou. Agora, tem que esperar esse retorno, tá?
o retorno aqui. Só mudar aqui, ó. Esse retorno aqui. Porque percebam uma coisa, ó, eu não tenho Fair Value Gap aqui. Se você trouxer para o 15 minutos, vocês vão ver que eu não tenho, ó, Fair Value Gaps. Então, deixa marcado isso aqui no gráfico de 60. Deixa marcado uma regiãozinha aqui, ó, que seja fininha assim. Só para vocês mensurarem. Marca assim, ó. Flap, né? Só para vocês mensurarem essa mudança, para vocês entenderem que ou vocês adivinham o topo e vendem até lá, ou vocês esperam para surfar o movimento do preço. Certo, galerinha? Então era isso. Mais uma vez, valeu. Espero que tenham gostado e tenha agregado alguma coisa para vocês. Deixa aquele like, curte. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!